Pra ver se esse iceberg aí, do meu mano The Horse, vamos ver se esse cara tem um conteúdo maneiro também, pelo visto hein. E pelo visto tem Manhunt também, porque tá na descrição, iceberg dos jogos polêmicos e perturbadores. Eu já gravei um iceberg nesse estilo uma vez do Chuck Chill, né, só que tá na hora de gravar mais um. Bora. Pelo engajamento do último vídeo, que realmente quebrou todas as barreiras das minhas expectativas, fazendo oportunidade de pequenos canais, porque na verdade eu também tenho um canal pequeno, né, mas pô, eu queria, sabia, se eu fosse um canal grande um dia igual, sei lá, mas eu vejo que o Goulart fez bastante isso, mas eu realmente acharia maneiro ficar reagindo a só, tipo, se eu tivesse um canal muito grande um dia, eu faria questão, mano, de sempre estar pelo menos 2 vídeos na semana que eu ia gravar de react, seriam tipo de canais que estão começando, sabe? que a minha depressão virasse a mais pura Acho maneiro felicidade. isso. Então fiquem bem relaxados, pois eu já estou na produção do próximo iceberg que eu prometi a vocês. Então pra vocês não Pô, ficarem porque você vê que tem um efeito grande, cara, essas paradas mesmo, cara. Eu não lembro o vídeo de quem, cara, eu não sei se foi do canal do Swiftel ou de alguém, cara. Pô, que tava com, tinha 8 mil inscritos, apareceu lá no canal do Goulart, eu entrei no canal do cara, tá com 15 mil, cara. Eu falei, caraca! Nesse Effect, meio né, tempo, cara? eu fiz um iceberg recém-tirado do forno pra vocês. E aqui vai uma menção honrosa ao RTX, que encontrou o easter egg no último vídeo. E antes de começarmos, Ovo eu de já quero Páscoa? lembrar a todos que muitos dos jogos que estão nesse bag, principalmente nas camadas mais profundas, podem conter temas bastante sensíveis. Manda pra cá, manda pra cá, The Eu Horse. precise censurar algumas palavras durante o vídeo pro No YouTube problem. não arrebentar com o meu alcance. Os icebergs que eu usei de base para esse vídeo também estarão aqui na descrição, que são muitos jogos, eu sei, pois isso eu selecionei alguns para que o vídeo não desse mais de 2 horas. Então talvez eu faça uma parte 2 caso vocês gostem desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o iceberg. Nice. Esse com certeza é um dos, se não o jogo mais polêmico da Rockstar. É, o mais polêmico, é o mais mal portado da história dos jogos, né, cara? Lançado em 2003, o jogo... Sempre vou fazer questão, toda vez que Manhunt aparecer no canal, eu vou fazer questão de citar que é o único jogo na história dos videogames que você precisa baixar um mod Piratex pra ele funcionar, Trata cara. de James Isso não existe, cara. Um bandido condenado ao Um verdadeiro da jogo morte, criminoso. que recebe uma segunda chance para viver. É um jogo que tem que ser banido mesmo, porque é um jogo que te incentiva a cometer um crime, cara. Terá que participar de um filme. E eu não tô nem falando isso de forma ironicamente, que pirataria é crime. E que ele terá que matar outros bandidos e malucos para poder sobreviver durante o jogo. Mas, ao desenrolar da história, o dono do programa, Lionel Starkweather, acaba quebrando o contrato com James e matando seus familiares, fazendo o James entrar em um estado de fúria e até mesmo entrar em uma caçada contra o Starkweather. E no final ele acaba matando com uma motosserra numa cena bastante grotesca. Isso gerou bastante polêmica, fazendo ele ser banido de inúmeros países. Criminoso, eu não... E o que não, negativo. Criminosos são a galera do chat aí que tava falando pra mim fazer isso. Até porque eu não só cumpro a lei, como dou o exemplo ainda, porque eu não só fechei o jogo, como nem abri, nem baixei o mod. Eles não contam é que ex-funcionários que trabalharam no jogo disseram que foi horrível trabalhar nele. Justamente ainda deu exemplo pra galera. Eu falei, ó, não incentivem esse tipo de coisa. Tendo alguns que inclusive pediram demissão por se sentirem tão maus fazendo o jogo. Tá, isso eu não conheço. Esse era um jogo de point and click lançado em 1996. O jogo nós controlamos o personagem Steve, que acorda sem memória na cidade de Harvest, um lugar muito estranho, onde todo mundo age de forma bastante esquisita. E ele, no decorrer do jogo, é instruído a entrar em uma espécie de sociedade secreta. E quanto mais a gente explora essa cidade, mais se percebe que nela tem algo sombrio escondido. E o mais bizarro... Os caras usavam foto real, né, cara? No meio do... eu tô em cima. É que usaram atores reais para atuar no jogo, dando até que cenas bastante engraçadas. Deu cosplay com heavy metal? Don't mind if I do. Sim, a atuação é tão ruim que chega a ser bom. E sem contar o plot twist no final, em que tudo na verdade é uma simulação para transformar o personagem principal em um assassino. Collab. Pô, se ele quiser fazer, eu sim, imagina. Imagina do que daria pra fazer um iceberg, né, cara? Vani Heavy Metal, o que daria pra fazer? Não sei, mano. Teria que ser um jogo que os dois manjam em comum, né? Difícil.
Ele é um jogo de terror e sobrevivência em primeira pessoa. Você viu esse tendo vídeo, essa jogo, pegada... no vídeo do Ip? Tá maluca? Quando que eu vi um daquele ali? Não me lembro de jeito nenhum. Sério isso? Eu definitivamente não me Também lembro o daquilo. anos 30. Caraca. Na história controlamos um ex-animador Benji. que retorna ao estúdio de animação em que trabalhou. Mas no final das contas ele acaba 100% zerado aqui no descobrindo canal, hein? que os personagens acabaram ganhando vida através de uma máquina de tinta. E encontramos também no Zeramos em um... Nossa, mas eu não lembro dessa cena. Deve ser do Benji. jogo um dos corpos dos objetos animados, o Boros, que está morto com seu peito aberto. E durante os Eu 5 lembro níveis disso. do jogo somos atacados pelo Benji e outros personagens. E temos que sobreviver a ele resolvendo puzzles e passando de fase. Não, maluco, o servidor de Mine tá compartilhado pros manos do Heavy Metal. E o Heavy Metal, ele vai entrar no server de Mine? Caraca. Uou! Esse é um jogo visual novel, tipo aqueles É. simuladores de namoro, que foi lançado em 2017 pela Team Salvato. Sabia dessa E não, no jogo irado, hein? entramos em um clube de literatura, Tem que ver se eu onde entro lá, devemos mano. nos enturmar com as garotas. Tô com muita dificuldade de me acertar os horários. Pelo menos tô conseguindo postar as coisas no canal agora, né, gente? Mas ainda tô me acertando Mas muito. depois de um tempo, o jogo começa a ficar bastante Pô, Doc Doc é um jogo que eu gostaria de não saber a história, sabia? Eu realmente tinha... Se eu pudesse, eu esqueceria pra poder jogar no canal, né? Seria tão bizarro. insano. Com cenas onde as personagens acabam se Cuphead é mais autodeletando sinistro. e se... Se nós vamos jogar. Então o jogo começa a alterar as pastas no seu PC e a personagem principal acaba tomando conta do jogo por completo, até que ele seja deletado do seu computador. The Binding of The Binding of Isaac era um roguelike lançado em 2011, cuja história foi inspirada no sacrifício de Isaac, onde a mãe de Isaac diz Uou! Sério isso? Caraca, eu definitivamente não imaginava, ouvir a caraca. voz de Deus que para loucura. matar o seu filho como prova de fé, pois ele diz que o garoto estava corrompido pelo pecado. Então, querendo sacrificar o seu filho a esse tal Deus, Isaac acaba fugindo para a porão de sua casa, onde descobre que lá Nossa, eu embaixo definitivamente tem sabia monstros disso. terríveis que precisa enfrentá-los para sobreviver. Que interessante. Oh! Feito pela empresa japonesa Agora que também sim! irá aparecer mais à frente no Iceberg, ela já é bem conhecida por lançar jogos para um público olha mais esses adulto, polígonos! com cenas eróticas bem explícitas. E a sua jogabilidade se trata de termos um relacionamento com as garotas do game. Ué, eu não tô achando O esse jogador jogo. deve Eu conversar não e interagir eu não estou nem um pouco perturbado, sendo com sincero, hein? elas, até um ponto de termos um encontro privado com elas, onde mostra cenas bastante explícitas. Ele foi um jogo bastante controverso por seu conteúdo bastante explícito, ainda mais na época que foi lançado, em 2002. Pô, maneiro enfrentando esse jogo, muitas hein? limitações fora do Japão e sofrendo muita censura. E acabou sendo vendido apenas em plataformas para o público adulto. Pô, que beleza, hein? Não tem na Steam, não? Será, mano? Pô, eu não achei esse polêmico nem perturbador, cara. Não entendi porque ele tá na lista. Yubenick. Física bem Esse foi um feita? jogo- Pois é, os caras até... Nossa, os caras tiveram até um trabalho técnico no game ali, né? O indie Caraca, que lançado para beleza. PC em 2004, feito pelo desenvolvedor Não costumo platinar os jogos, mas acho que posso fazer uma exceção. Kikiyama, que por si só já é um cara muito Hoje vou zerar até no hard. misterioso e anônimo. Apesar do jogo ser bastante simples visualmente, ele guarda uma experiência bastante estranha e cheia de teorias bem perturbadoras, onde controlamos Madutsuki, uma menina que vive isolada em seu quarto e se recusa a sair dele. Então a única coisa que podemos fazer é explorar os seus sonhos e encontrar os defeitos, que é o principal objetivo do jogo, além de alguns jumps. Eu já conhecia o Yumenick. Só que uma dúvida que eu sempre tive é, será que o jogo é só isso mesmo? Tipo, no sentido que... Não digo que é algo fraco. Pra época que ele foi feito, ele é muito, muito maneiro mesmo. Só que, tipo assim, ele não tem... Ele é literalmente um... Ele é meio que um Walking Simulator, se você for ver, não é? Scares, o jogo se destaca mais por causa do seu desconforto Amigos são psicológico. polêmicos, E ele boa, passa muito uma vibe de sensação de sentido. solidão, podendo o sonho É, eu dar acho que esse é o objetivo inúmeros do jogo, na indícios real, de né? que o personagem principal poderia ter sofrido Acho que o Heavy só vai entrar no Minecraft de madrugas fora de live. violência e bullying. E no final, quando pegamos todos os coletáveis, ela pega e simplesmente se joga do prédio onde mora, dando um fim à sua dor e sofrimento. Pesadão, hein? E ele é de 2004, né, cara? Os caras fazerem um game desse naquela época é bem impressionante. Até porque, mesmo
Mesmo não, naquela época não era moda de forma alguma você fazer jogos nesse estilo dele, pesados, e também eu digo no estilo gráfico, né, em pixel art, assim, né. Era até visto como algo bem retrógrado, né. Esse com certeza é um dos jogos mais Não é velhos igual hoje que a gente vê como algo estético, né. Naquela época era só tipo, os caras fizeram um joguinho antigo, dessa sabe. lista. Lançado em 1982 para o Atari 2600 e foi produzido pela empresa Mystic, que fazia muitos jogos eróticos naquela época. E no jogo nós encontramos uma caricatura do General George Custer, que foi um comandante da unidade de cavalaria durante a Guerra Civil Americana. Que no jogo ele está completamente nu, tendo que desviar de flechas até chegar uma mulher nativa americana e fazer aquilo com ela. Tá, isso daqui é realmente... E mesmo o jogo sofrendo bastante boicote, Não dá nem pra ficar zoando, né, cara? Isso aqui é realmente protesto de pesado, comunidades hein, que feministas e indígenas, ele vendeu milhares de cópias antes de ser retirado das lojas. Caraca. Oh, Carmageddon. Em 1997 foi Isso é um lançado Carmageddon, que clássico seria um dos jogo games, de corrida hein? cujo objetivo não era só apenas Não se fazem mais games como antigamente. alcançar a linha de chegada, mas você também pode causar o máximo de caos possível na cidade, desde destruir veículos até atropelar pessoas. Mas, tipo assim, você pode, tipo, no GTA, você pode fazer literalmente tudo que dá pra você fazer no Carmageddon, né? Que é atropelar pessoas e tal. Mas é porque no Carmageddon você ganha pontos por isso, Para né? que no final Mas assim, também, né, cara? Vamos ser sinceros. Tipo assim, a galera polemiza esse game, sendo que, tipo assim, na verdade, em todos os jogos você faz isso, tipo, você, sei lá, você atropela as pessoas na rua do GTA, você não ganha pontos por isso. Mas você tem uma missão lá que é tiroteio e você, pra passar, você tem que, né, cometer crimes, né, lá dentro do mundo do jogo, né. Então, tipo assim, né, não entendo que a galera problematiza você tanto complete esse game, a né? corrida, que pro jogo isso é o menos importante. Sendo em alguns países como o Reino Unido, ele precisou ser censurado, trocando os pedestres do jogo por zumbis. E até mesmo sendo banido de alguns países, inclusive as terras tupiniquins. Tá Mas louco. que não adiantou muito, porque o jogo foi bastante vendido Isso daí só aumenta e inclusive teve uma sequência. Jogo de erótico no Atari não me desce. Pois é, né? Os caras. Pô, tá louco. Os caras também. Tipo assim. Não. Esse foi um jogo de PlayStation 2 lançado em 2004. E no jogo tinham mais de múltipla escolha com filmagens de pessoas reais, com mulheres de biquíni durante suas férias escolares. E à medida que o jogador Você disse escolares? respondia as perguntas de forma correta, as garotas filmadas faziam cenas cada vez mais reveladoras. E é claro que um jogo desse porte pro console geraria muitos problemas na época. Não apenas por seu conteúdo explícito, mas na verdade escolares? o seu maior problema foi que uma das participantes que estão no jogo foi descoberto que na verdade era uma garota de menor de idade quando foram feitas as filmagens. Bom, com isso a empresa sofreu inúmeras ações legais, fazendo eles tirarem todos os seus jogos das prateleiras e fazendo a empresa ser destruída por completa. Caraca. É o Léo Lynx na capa. Tá louco. O Hong Kong 97. Esse foi um jogo não oficial lançado. É o que aparece, para o acabou de Super aparecer no vídeo que a gente viu do Heavy Metal, né? Coisas pesadas em games. Em 1995, feito pelo Yoshihisa, que não sabia programar jogos na época, feito apenas inclusive em 2 dias. E também ele foi fabricado e vendido em fitas piratas. Meu Deus, que bagunça que é esse jogo. Como se isso já não bastasse, o jogo nós controlamos Shin, que seria um parente distante de Bruce Lee, que com objetivos temos que defender Hong Kong dos chineses, que estão invadindo o país. Além do jogo conter gráficos extremamente ruins e uma dificuldade completamente injusta, sendo praticamente impossível ficar de mais de alguns segundos vivo. E sem contar uma música insuportável que fica tocando no looping. Mas o jogo é realista, né, cara? Como é que Hong Kong ia se defender de um ataque da China, né, cara? Pô, o jogo até que é bem realista nesse ponto, né? No jogo. É o Mao Tse Tung? Eu achei maneiro a música. Vocês não curtiram, não? Insuportável que fica tocando no looping infinito manda! no jogo.
Sério, isso foi uma tortura ouvir essa música. Mas o que mais gerou repercussão é que quando perdemos, temos a tela então, de um o cara que não sabe programar faz um jogo em 2 dias e a Rockstar demoram 13 anos pro GTA 6. Vai entender, né, cara? cadáver real São os preguiçosos mesmo, aparecendo né? na tela. Que foi tirado de um jornal chinês. Esses trabalhadores da Rockstar têm muita férias, né, cara? Que, de acordo com o criador do jogo, apenas usou ela com o intuito Pô, os caras não podem nem trabalhar umas 14 horinhas por de dia, né, chocar. cara? Ai, que frescura. Pra começar, que programa... Produzido Eu ia falar uma parada que ia ser muito absurda, que tirado de contexto ia ser pela errado. Volition Studios e publicado pela THQ Entertainment em 2005, nele controlamos o Frank Castle, que declara guerra Eu não vou aguentar, vou falar. Eu ia falar que programar games nem é trabalho pra começar. Mas eu estou brincando, é só uma zoeirinha. ao crime após ter sua família assassinada por criminosos. O jogo também possui bastante semelhanças com o filme lançado em 2004, que inclusive o ator Thomas Jane, Pô, que tô aqui uma interpretou o notificação, peraí, gente, eu esqueci. Eu não sei porque não tá mais ativando o modo streamer quando eu entro aqui na... Não sei porque quando eu entro justiceiro do em live filme não vai também dublou o automaticamente. personagem aqui. No jogo temos que passar por várias fases matando todos os bandidos. E até mesmo temos que interrogá-los muitas vezes durante o jogo e de diversas maneiras diferentes. Desde jogá-los em um aquário com enguias elétricas até queimá-los vivos. E por conta de tanta violência gráfica no jogo, ele precisou ser censurado. E mesmo assim, ele não passou batido e foi Caraca. banido de diversos países. Uou! E eu, quando eu era mais novo, eu joguei muito esse jogo. Nossa, e realmente, E eu, quando eu tinha 12 anos, cara, nossa, esse jogo eu jogava na sala de casa lá, cara. o jogo é Minha vozinha passava ali na frente e tava jogando esse game aí, cara. bastante violento, como dizem. Massa Além de ser demais. bastante fiel aos quadrinhos do anti-herói, e dificilmente vai ter um jogo como esse lançado nos dias atuais. Bom, aqui nós temos um tópico duplo, mas já já vocês já vão entender o porquê. Vamos começar pelo Quest for Satan, que foi lançado primeiro em 2003, um estilo Caraca, FPS, e foi Quest? produzido pela Petrilha Entertainment, que foi bastante inspirado na série de jogos do Doom. Ele foi criado com um tom meio humorístico, Deixa eu adivinhar, né? Os demônios são os estadunidenses. onde você é um soldado norte-americano. que Ah, não, invade é o uma contrário! Eu achei que era um game. Eu achava que era um game. Saddam Hussein do Irã? Não base lembro mais. terrorista para matar Saddam Hussein. Já Quest for Bush era, na verdade, É do Iraque, uma versão né? Do Iraque. modificada de Quest for Satan. Ou melhor dizendo, Seus 12 anos foram 86 anos? ele era uma hack room, só que ela foi feita por um grupo extremista, que copia o mesmo estilo de jogo, só que com o objetivo de matar o presidente dos Estados Unidos na época, o George Bush. E assim como Quest for Satan foi criticado por inúmeros portais de notícias e jornais por conta de ser insensível e sua simplificação da guerra com sátiras e piadas de mau gosto, Quest for Bush ainda foi mais bombardeado por conta da sua intenção de propaganda extremista. Game mais fraco produzido nos Balcãs, né, cara? Esse é o jogo Nos Balcãs ia ser literalmente um jogo igual esse, tocando Turbo Folk de fundo, né? no estilo visual novel. Cara, que eu tirei Possui o mouse uma achando arte que era meu. bastante bonita pra época que foi lançado. E nele nós controlamos Pô. Fuminori, que após ter sofrido um acidente, Achei bonito o acabou gráfico ficando também. em um estado que beirava a morte. E como uma solução de desespero, foi feita uma cirurgia que o gerou um efeito colateral severo, vendo o mundo de uma forma bastante grotesca e distorcida, onde o mundo ao seu redor Interessante. só se parece com tripas e vísceras, Acho massa e os as visual pessoas ao novel, seu mano. redor são vistas como monstros distorcidos, fazendo o protagonista até mesmo pensar em se autodeletar, mas ele acaba encontrando Saya, uma garotinha linda e pura em meio a um pesadelo sem fim, mas que na verdade Tá, calma lá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Por que você falou... Por que você usou o termo pura, cara? O que você tá querendo dizer com isso, de cara? Saya só se parece normal pra ele, então você já sabe que coisa boa não vem. O jogo trata de não, tópicos ok. bastante É porque problemáticos. assim, né? Sinceramente,
o protagonista me parece um homem adulto, né? E essa garota aí, ela não tem cara de ter mais do que 16 anos, né? Sejamos sinceros. Temáticos, como o Canimal. E ele até tem uma atmosfera bastante Lovecraftiana. Os termos por que conta ele do usou me mistério por deixou um trás de pouco, Saia, né? Mas o jogo tem uma história muito boa apesar disso. Então por isso eu não vou dar muito spoiler sobre o jogo. E se você gosta de jogos desse estilo e que tem uma trama muito boa, eu recomendo fortemente que você jogue. Se você tiver estômago, é claro. E aliás, obrigado ao Gen por ter me recomendado esse jogo. Pra mim foi uma experiência inesquecível. Tanto a história quanto a trilha sonora foram umas coisas que mais me marcaram nesse jogo. E pra mim a melhor parte dele foi fazer terapias depois Ela é um anjo de 3.000 anos, né, mano? Eu que tô sendo de inocente. ter jogado. Quando eu comprei GTA V do 360, toda a minha família veio ver porque queria ver os gráficos. Eu fiz questão de ir na loja de sapato. Loja de sapato? O que você quer dizer com isso? Bom, vocês puderam perceber que o Iceberg tem bastante tópicos pesados, mas eu já aviso que a partir daqui as coisas vão ficar bem mais obscuras que o normal, e até mesmo tratando de acontecimentos reais. E para aquelas pessoas que são um pouco mais sensíveis, eu recomendo que parem por aqui e vejam o meu último vídeo que tá aparecendo aí no card, que tá bem legal e eu garanto que vocês vão gostar. E para aqueles que vão continuar, prossiga com sua conta em risco. Senhor, sim senhor. Eu tava com esse game na cabeça, sabia que ele ia ser citado, mano. Mais um Iceberg que esse jogo aparece. Como eu já citei no meu... Não, mas... Que jogo é esse em 2D? Eu tava pensando no mapa de Doom. Media, ele é uma simulação feita em motor gráfico RPG Maker, que trata Uou! Esse eu definitivamente não conhecia. de forma bastante fiel à terrível tragédia de Columbine. E no jogo, nosso objetivo Caraca, é esse eu não causar a conhecia maior não, cara. quantidade de vítimas dentro da escola. E a quantidade de vítimas feitas pelo jogador também irá depender de suas escolhas durante o Nossa. game. E ainda pra tudo ficar ainda mais chocante, foram usadas fotos reais dos atiradores e fotos das vítimas dos ataques, retirado de jornais e noticiários da época. E no final, os dois personagens acabam se autodeletando e indo para o inferno enfrentar demônios. E após toda essa repercussão, vários sites que hospedaram o jogo foram derrubados, ficando por um breve momento como um status de Lost Media. Mas as pessoas Que que loucura, já né? possuíam o jogo fizeram um upload dele na internet alguns tempos depois. Nossa, esse eu realmente não conhecia, cara. Eu não sei se já tinham aparecido no canal em algum momento. O que eu lembrei muito que tava na minha mente era o mapa de Doom, caraca. Não, John, tá zoando já. JFK Reloaded? O que... O que exatamente? É literalmente um simulador de comediante do Watchmen? Caraca. Esse é outro jogo que tenta recriar de forma fiel os eventos que marcaram a história dos Estados Unidos. Mas eu achava que tinha mais pessoas na rua, né, nesse momento, mas... E eu estou falando do assassinato de John F. Kennedy. E o jogo tenta replicar os acontecimentos da forma mais precisa possível, baseado em relatórios da comissão Warren. E a cada tentativa, o jogador recebe suas estatísticas em comparação ao relato histórico. Além do jogo usar um motor gráfico que simula de forma bastante realista a colisão das balas. O jogo foi bombardeado de críticas na época, além da família Kennedy demonstrar Realista. repulsa ao jogo. E outras figuras políticas disseram que o jogo era nojento e desrespeitoso à memória do ex-presidente. E além do jogo ter sido lançado em 22 de novembro de 2004, exatamente... Falou do Trump, me lembrou aquele jogo Mr. President. Quem lembra desse jogo que irritou bastante uma época lá? Você tinha que 41 ficar anos salvando o após o evento presidente. trágico, na época do lançamento, os criadores fizeram um concurso de premiação de até $100 mil para o jogador que conseguisse recriar de forma mais fiel o acontecimento. Damn. Oh! Seth Satan ficou bastante famoso em 2015 após Esse ter um levinho, vídeo não é? lançado pelo canal Obscure Horror Corner, que muitos A gente vai pensavam até zerar no canal a versão original, né? A que gente na tava época o jogo pensando. foi feito pelo canal que postou o vídeo, e a sua gameplay consistia em andar por um labirinto sem objetivo algum, apenas andando por corredores sinistros, encontrando figuras amedrontadoras, imagens bem perturbadoras e áudios Mas distorcidos. que era aquilo? E o canal que postou o vídeo disse que ele encontrou o jogo em um fórum da Deep Web, e que outras versões continham Claro, imagens claro. bem piores do que vistas nos vídeos, chegando ao ponto de serem criminosas. Maior
marqueteiro da história, né? E algumas versões continham malware, se tornando ainda mais perigoso de ser baixado. Porque eles gostaram de segurança, tinha que... mas que você tinha que ficar pulando na frente da bala. Pô, esse jogo era muito maneiro, né? TrueKill foi um jogo de isso eu luta conheço. para PlayStation 1, que era bastante violento. Se alguns achavam que Carmageddon na época era Mas muito o violento, gráfico é bem bom, feitinho. esse aqui deixaria ele no chinelo. O jogo estava praticamente 100% pronto, e foi Jogaria até a versão mesmo censurada? enviado para análise, mas logo Mas aí eu seria um fraco, foi não é? engavetado por ser muito A desculpa do cara pra não jogar a versão censurada, né? Não, eu não vou. Não poderia, né? violento e desumano até para os padrões Se for pra mim jogar, eu vou jogar a versão original. E se eu não posso colocar no YouTube, eu não vou jogar, né? Óbvio. da época, pois o jogo Não, possuía não sou muita eu, né? violência São as desnecessária, regras. necro e conteúdos. Porque, tipo assim, cara, o Sede de Satã, eu acho que não tem nada demais, assim, a versão censurada. Eu nunca, óbvio, falando sério agora, jogaria a versão original, porque eu não quero ficar vendo aquelas porcaria lá. Mas... Tipo assim, mas o game, ele é literalmente sobre aquilo, sabe? Então, a versão censurada não tem nada, é um Walk Simulator, tá ligado? Após seu cancelamento, o jogo ficou nas obscuras por bastante tempo, até que Sede de Satã é alguns anos depois, É o o- jogo é, começou o- a vazar o- para fóruns superestimado. underground da internet. Sonic Nightmare? Esse foi um Eita, jogo caraca! criado em 2006 por um grupo extremista, É óbvio, né? que é recheado com os piores Acho que eu já entendi. tipos de ideologia que se pode imaginar. Eu prefiro, sinceramente, nem me aprofundar muito nesse jogo, porque ele é apenas um jogo de propaganda para Deixa eu fazer uma pequena teoria. Os criadores do jogo gostam de alemães, por assim dizer, né? Gostam de austríacos com bigode, né? grupos de ódio. Mas em resumo, ele foi só desenvolvido como uma ferramenta de propaganda, com o único objetivo de espalhar discurso de ódio e ideias extremistas. Bam, 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 bam. Tem um vídeo só sobre esse jogo no canal, hein, cara? Pra quem não viu até hoje, tem um vídeo específico sobre isso aí, do vídeo do Contos do Abismo, né? Para começarmos a falar desse Mas jogo, esse daí é pesado mesmo, temos cara. que iniciar pelo nome. E o pior... e sabe o que é o pior? Austríacos com bigode, Charles Darwin... Não, eu tava pensando em Albert Einstein, na verdade, né? Mentira, acho que o Einstein não tinha bigode. Tava pensando no Otto von Bismarck, né? Não, o Otto von Bismarck não é alemão, pô. Não é austríaco, quer dizer, é alemão. Austríaco tem... Que outro austríaco que tem bigode, né? Pra poder fazer uma dessas, né? Charles Darwin é austríaco? Charles Darwin não é austríaco, ele é inglês. Dele. 177 se trata do Código Penal japonês para um crime Ah. de violação íntima. E o jogo com esse nome foi lançado em 1980. Então, mas o que eu tava falando é que o pior de tudo é que esse 177, ele é ultra pesado e que nem, pô, você vê que esse jogo aqui, extremista, você vê que é um jogo, né, horroroso, né? Tipo, eu digo mecanicamente, sabe? Pô, é um jogo horroroso, né? Ou qualquer outro daqui, o Saddam aqui também, cara, são jogos horríveis, assim. Só que esse não, cara, esse aqui parece que foi feito por um estúdio mesmo, né? Tinham pessoas trabalhando no negócio, então tem realmente gráficos aí o negócio, isso que deixa tudo mais bizarro, né? 16. Que o personagem que você Nossa, vocês tão controla vendo aí, corre cara? atrás de uma mulher com intenções criminosas. E temos que alcançá-la antes que ela chegue ao seu destino, para que o protagonista não seja preso. E o final, entre muitas aspas, bom, é capturarmos a garota e ter uma cena bem explícita com ela, que foi por conta disso que gerou tanta polêmica em volta do jogo. E depois é mostrado uma imagem do personagem principal e a mulher casados. E bom, assim como Custer's Revenge e outros jogos que tinham com cunho erótico, na época estavam recém sendo explorados esse gênero. Mas é preciso enfatizar que 177 passou muito longe dos limites. Nossa, tá, isso eu nunca ouvi falar. Esse jogo foi feito pela empresa Eita, Enix sim, em né? 1983. Mais um jogo japonês dos anos 90, que né? anos depois se tornou o que a gente conhece atualmente como Square Enix, a mesma produtora que desenvolveu Uou! jogos como Final Fantasy. A jogabilidade mistura puzzles com cenas de textos e imagens estáticas, e envolve personagens femininas menores de idade. E no jogo, além das imagens eróticas que seriam desbloqueadas após concluir os desafios, o jogo ainda tinha cenas de
E na época o Japão não possuía uma regulamentação clara para jogos Não eletrônicos. possui até hoje, né, cara? Nunca possuiu. Então títulos assim circulavam sem muitas barreiras. Rapaziada, acho que... Tá, isso eu já ouvi falar. Mas aquele ali, acho que é um pouquinho pesado, hein? Caraca. Um jogo de tiro em Esse aí não primeira foi feito pessoa, pelo feito ISIS? em 2002, feito por supremacistas brancos. E o Não, jogo não te é. dá o objetivo de Mas tinha um jogo que era feito pelo ISIS também, né? matar pessoas de outras etnias, que de acordo com o jogo eles consideram inferiores. Assim como Zog's Nightmare, o jogo foi feito apenas para cultivar ainda mais ódio e sendo um jogo extremamente mal feito, que tinha o intuito apenas de gerar polêmica. Mas no final das contas acabou sendo banido de praticamente todos os países do mundo, além de ser processado pela Sony e a Microsoft. Tá louco. Esse com certeza é um Sim, dos tá. piores. A gente também gravou um vídeo sobre esse jogo do canal do Contos do Abismo também, né? Jogos da lista. Óbvio que foi ele que fez o vídeo sobre esse Porque jogo, ele foi né? feito não apenas por uma pessoa, mas sim por uma empresa grande e vendido e distribuído por vários anos. Replay foi feito pela mesma empresa É o nome que do fez negócio, Sect Beat, a Illusion. O jogo começa com o personagem principal sendo livre da prisão sobre agressão a uma mulher. E como vingança, ele a persegue não só ela, mas sua irmã mais nova e sua mãe viúva. E até que as prende em cárcere, para que elas sejam submissas a ele. E no jogo existem dois finais. O primeiro é que ele engravida uma das garotas e assim assume a criança. Mas algum tempo depois, ele acaba Bebendo sendo café, mas tinha que ser outra coisa aqui pra esquecer, hein, cara? atropelado por um Que trem isso, em cara? uma estação de metrô. E no segundo, uma das personagens pega uma faca e mata o personagem principal. O jogo, no final das contas, acabou sendo vendido por 3 anos e começou a ficar famoso por estar em plataformas como a Amazon na época. Que é aí que veio a polêmica. O jogo foi praticamente banido do mundo inteiro. Até na Argentina, ele é o único jogo legalmente proibido, fazendo com que a Illusion apagou todas as referências ao jogo do seu site e cessou totalmente sua distribuição. Horrível. Não precisa nem dizer nada, né, cara? Só horrível. Como já foi citado mais acima no iceberg, o ataque a Columbine foi uma das Mas piores é um mapa do tragédias Doom, em né? escolas da história. E um dos atiradores, Eric Harris, gostava bastante do jogo Doom. E com investigações da época, foi descoberto mapas criados por ele. E um deles era esse, o AC Labs, que se destacava de outros mapas por ele ter inimigos no jogo, sendo que os mapas que ele criava normalmente eram feitos para jogador contra jogador. E há muitas especulações de que ele poderia ter sido modelado com base na escola, onde Cara, foi feita a tragédia. Mas são especulações aqui. Tipo assim. Não tem como ser especulações. Ou é ou não é. Tipo assim, os caras não olharam o mapa do. Porque eu sempre ouvi essa história como se esse mapa de Doom fosse de fato o mapa do colégio. E, tipo assim, não tem como. Porque o moleque ia pra aquele colégio todo dia. Ele sabia. Pô, ele sabia como era o colégio dele. Não ia fazer um mapa que fosse. Tá, ele poderia errar algumas salas e coisas assim, mas o formato, pelo menos, do mapa seria muito parecido, né? Não teria como se olhar assim uma e falar, forma pô, de treinar não dá suas pra saber, estratégias né? de maneira mais eficaz. Embora hoje em dia você ainda consiga achar a maioria dos mapas criados por Harris, existem 3 deles que você não pode mais achar. E eles são Ok, tá. o Thrasher, o Entendi, tá. Assault e o A gente não tem esses mapas, é por isso que a galera não Real sabe Doom, de fato. que foram Então, com certeza, então eram, né? apagados permanentemente Com pela certeza organização FBI. E ninguém sabe exatamente por que eles foram deletados e o AC Klebs ainda ficou disponível. Bom, talvez Porque provavelmente se o AC Labs, eu acho que talvez não seja inspirado mesmo, né? A galera sabe que tinha mapas inspirados no colégio e como esse AC Labs talvez seja o que tenha seja um pouco parecido, a galera teoriza que seja. Mas o FBI provavelmente não viu dessa forma. E esses outros mapas que foram excluídos, esses sim eram no formato, né? talvez porque neles poderiam haver coisas bem mais obscuras e por isso o FBI decidiu podá-los completamente da internet. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu sei que esse vídeo foi bem bom, hein? menor Foi que os legal. outros, pois eu estou me adaptando à nova rotina de edição. E já estou com muitas ideias de conteúdo e colocando elas em prática. Estou me E eu adaptando agradeço de também. coração a todos que chegaram até o final. Se quiserem deixar seu comentário com ideias para os próximos vídeos, fique à vontade. Então é isso, muito obrigado a todos, um forte abraço e até mais. Até, meu amigo, muito bom vídeo, hein, cara. Curti bastante o canal dele aqui do meu mano The Horse, cara. Gostei pra caramba mesmo.
E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu aí, né, cara? Mais um canal novo aí que tá sendo descoberto pela gente. Deixa eu deixar um comentáriozinho aqui, né, mano? Pra dar aquele apoio, né, nosso camarada. Bom vídeo, meu mano cavalo. Meu mano Equideo. Muito bacana mesmo. Carmageddon era irado. Jogava muito na sala de casa. Sou mal. Ok, ok, ok. Foi isso. Nice. Ai, cliquei no botão errado.